Olá, que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. O tema da mensagem: o andar digno do cristão. O apóstolo Paulo salientou a necessidade da guerra contínua contra tudo que tenta limitar a obra de Deus em nossa vida, porque o pecado sempre se esforça para reconquistar o seu controle sobre nós. Esse conflito espiritual, embora seja dirigido contra Satanás e todas as hostes espirituais, antes de tudo, contra as paixões e desejos da carne e da natureza humana pecaminosa. Como cristão, temos o dever de não ceder aos desejos pecaminosos, e sim aos ditames da natureza divina, da qual somos participantes. O fato do crente não pôr fim às ações pecaminosas do corpo resulta em morte espiritual e perda da herança no reino de Deus. A palavra morrereis significa que um cristão pode passar da vida espiritual para a morte espiritual. Assim, a vida de Deus que recebemos ao nascer de novo pode ser apagada na alma do cristão que se recusa a mortificar pelo Espírito os atos pecaminosos do corpo. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo habita no cristão como filho de Deus, a fim de levá-lo a pensar, falar e agir de conformidade com a palavra de Deus. Ele orienta o cristão, principalmente por impulsos que são exortações interiores para o cristão cumprir a vontade de Deus e mortificar as obras pecaminosas do corpo. Estão sempre em harmonia com as Escrituras, visam a dar orientação na vida, opõe-se aos desejos pecaminosos, oriundo das tendências naturais do cristão. Tem a ver com a culpa do pecado, o padrão da justiça de Cristo e o juízo divino contra o mal. Exortam o cristão a perseverar na fé e advertem contra a apostasia da sua fé em Cristo. Enfraquecem à medida que o crente deixa de obedecer aos apelos do Espírito Santo. Resultam em morte espiritual quando rejeitados. Resultam
em vida espiritual e paz quando obedecidos. Os avisos ou voz interior do Espírito Santo vem através de ler a palavra de Deus, orar fervorosamente, ouvir a pregação e ensino sadios e santos, exercitar as manifestações do Espírito, acatar os conselhos de pais cristãos e de líderes espirituais fidedignos. Verso 15. Abba, Pai. Uma das tarefas do Espírito Santo é criar no Filho de Deus a convicção da filiação e de amor filial que o leva a conhecer a Deus como, primeiro, o termo Abba é aramaico e significa pai. Era a palavra que Jesus empregava quando se referia ao Pai Celestial. A combinação da palavra Abba com a palavra grega que significa pai, pater, expressa a grande intimidade, a profunda emoção, o anelo, o afeto e a confiança mediante os quais o Espírito Santo nos leva a clamar a Deus. Dois sinais determinantes da obra do Espírito Santo dentro de nós são o nosso apelo espontâneo a Deus como Pai e a nossa obediência espontânea a Jesus como Senhor. Nesta passagem, em Gálatas 4:6, o apóstolo Paulo teria em mente, sobretudo, o revestimento e sua plenitude contínua, pois define nossa filiação com Deus como a causa do envio do Espírito Santo, por já sermos filhos pela fé em Cristo. E Deus derrama o seu Espírito em nossos corações. A adoção de filhos precede o envio do Espírito do Filho de Deus. Verso 16. O mesmo Espírito testifica. O Espírito Santo nos transmite a confiança de que, por Cristo e em Cristo, agora somos filhos de Deus. Ele torna real a verdade de que Cristo nos amou e ainda nos ama. O Espírito também nos revela que o Pai nos ama como seus filhos por adoção, não menos do que Ele ama o seu Filho unigênito. Finalmente, o Espírito cria em nós o amor e a confiança que nos capacita a lhes clamar Abba, Pai. Verso 17. Se com Ele padecermos, o apóstolo Paulo nos faz lembrar que a vida vitoriosa no Espírito Santo não é nenhum caminho fácil. Jesus sofreu e nós que os seguimos sofreremos também. Esse sofrimento é considerado um sofrimento em conjunto com Ele e advém do nosso relacionamento com Deus, como seus filhos.
da nossa identificação com Cristo e do nosso testemunho dele e da nossa recusa de nos conformar com o mundo. Verso 18: as aflições deste tempo presente, todos os sofrimentos do momento, enfermidades, dor, calamidade, decepções, pobrezas, maus tratos, tristezas, perseguições e todos os tipos de aflição devem ser considerados insignificantes ante a bênção, os privilégios e a glória a que serão concedidos ao cristão fiel na era vindoura. Verso 22, toda a criação geme. Nos versículos 22 a 27, o apóstolo Paulo fala de 3 gemidos diferentes. Primeiro, o da criação, o dos cristãos e o do Espírito Santo. Primeiro, a criação. A natureza tornou-se sujeita ao sofrimento e às catástrofes físicas por causa do pecado humano. Deus, portanto, determinou que a própria natureza será redimida e recriada. Haverá novo céu e nova terra, uma restauração de todas as coisas, segundo a vontade de Deus, quando então os fiéis servos de Deus receberão sua plena herança. Verso 23, também gememos, embora os cristãos possuem o Espírito Santo e suas bênçãos, eles também gemem no seu íntimo, ansiando por sua plena redenção. Em breve, Jesus arrebatará a sua igreja e todo sofrimento, toda decepção, toda frustração já não mais nos trará nenhuma tristeza, nenhum sofrimento, porque tudo se foi e agora estaremos com Cristo na Nova Jerusalém, o andar digno do cristão. Oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus, da terra, do mar, tudo que nela há, grande arquiteto, Criador deste grande universo, não há Deus como Tu, ó Pai. Tu és o Deus dos impossíveis, meu Senhor, e a Tua palavra diz, Pai, se creres verás a glória de Deus. Aí está a Tua palavra ministrada aos nossos corações, meu Pai. O andar digno do cristão, meu Senhor. Levanta um povo fiel, um povo zeloso, meu Pai, que tenha testemunho, que tenha vida íntima contigo, que te conheça de perto, ó Pai, para que sejam luzeiros como astro neste mundo pecador, meu Pai, contaminado pelo pecado, pela iniquidade. Que venhamos ser como sal e como luz, meu Pai, e não venhamos ser contaminados, meu Pai. Ainda que a luta venha, a perseguição, mas é necessário estar de pé, adorando, glorificando, meu Pai, porque em breve o Senhor há de arrebatar a Tua igreja, arrebatar o Teu povo, ó Pai, e todo sofrimento, meu Pai, ficou para trás, ó Pai. Desperta a Tua igreja, Senhor, liberta o Teu povo, faz um grande avivamento, meu Senhor. Eu quero colocar este Brasil, esta nação, este povo nas Tuas mãos.
A tua igreja está clamando, ó Pai, e quando a igreja clama, milagre acontece, o teu sobrenatural começa a colocar em prática, meu Pai, e nós veremos um milagre acontecer no meio desta nação. Eu quero repreender todo o espírito de briga, de confusão, meu Pai, todo o demônio da morte, meu Pai, da intriga, Senhor, que este mal seja repreendido no meio do teu povo, e que tenhamos uma nação abençoada por ti, meu Pai, porque a tua igreja se encontra clamando e pedindo, ó Pai. Entra com o teu agir nesses movimentos, ó Pai, e opera de maneira poderosa, e aviva a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a você que ainda não fez a tua inscrição, faça a tua inscrição, ative o sininho para receber todas as mensagens e envia para mais 10 pessoas, para os grupos, para que outras pessoas também possam ser abençoadas e você possa ajudar o canal e fortificar o canal. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e que Deus abençoe todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.